Como nós pensamos de dinheiro, é de tudo afetado pelo que nós sofremos. Imagina, os nossos antepassados, eles foram incutidos de que dinheiro, né, é para pessoas de cores brancas. E quando nós temos um pouco, esse pouco é para nos saciar e mitigar nossas necessidades de fome e subsistência diária. Tá vendo? Então nós funcionamos assim. E o que dizer da educação financeira de África ou dos africanos? A pergunta é: estamos em que nível? Educação financeira? A educação financeira é um fato em África. Não é um fato? É um fato em África, restritivamente em Angola não. Quando falamos de empreendedorismo, quase sempre olhamos para os modelos importados, Vale do Silício, Europa, América, mas raramente paramos para nos perguntar: e a África? Será que os problemas estão na falta de oportunidades ou na forma como fomos ensinados a enxergá-la? Hoje, no Mente Aberta 360, vamos falar sem filtro sobre empreender em África. Para o tema de hoje, temos um convidado aqui, né, vai nos ajudar a entender, né, o empreendedorismo em África. Como é que está? Está no bom rumo? Falta muito para desenvolver? Então, temos aqui Domingos Quilões. Bem-vindo. Muito obrigado. É sempre um prazer e um privilégio imenso poder receber esse convite para debruçar um pouquinho acerca de um tema completamente interessante e também de extrema responsabilidade, porque estamos a falar de um continente embrião a nível de desenvolvimento internacional. Então, eu vou começar por lhe perguntar, Domingos, quando falamos em empreender em África, qual é a maior mentira que ainda acreditamos? Primeiramente, ao respondermos essa questão, tem dois parâmetros que temos que considerar. O primeiro parâmetro é quando a gente fala de mentira, é bom sabermos que estamos a falar de qualquer tipo de expressão ou ideia verbalizada que não condiz com uma realidade específica, né? E quando a gente está a falar da maior mentira ligado ao ramo do empreender em África, a gente tem um parâmetro genérico, né, de vários tipos de condições, porque você tem que considerar que nível faixa etário ou etário que estamos a se referir. Imagine, estamos a falar de uma classe pobre, claro que tem uma mentira que rola no seio da classe pobre que não rola em termos da mentalidade de classes mais abastadas. Então, quando a gente fala realmente da principal ou maior mentira ligada ao empreendedorismo, então a pergunta seria de quem? Primeira questão que se faz, de quem? Porque aqui eu vou indicar dois elementos. Imagina, se for para referir numa questão aqueles cuja economia não é tão favorável, tão abastada como a dos outros, né? A maior mentira seria o medo de que o empreender ainda não é uma garantia solidificada, né? De fazer as coisas acontecerem, de ter prosperidade. Não é uma garantia. O medo é tender a empreender e não ter resultado salutar. Agora, para os abastados, né, eu não falo bem mentira, mas consideraria como uma forma de receio. O receio dele é ter que empreender, né, e não ter o efeito desejado. Porque quando as pessoas tendem a falar de empreendedorismo, eles ligam ou coligam o termo empreendedorismo no resultado. Pois embora que a ideologia inicial do empreendedorismo, que é de origem francesa, em Petrois, que nasceu nos finais do século 17 a 18, né, que significa taxativamente o quê? Escolha de risco. Então, quer dizer, quando as pessoas pensam em empreender, tem que pensar nessa perspectiva. Estamos que há mais possibilidade de falirem do que ter sucesso. Por isso é que o assumir risco ao empreender é necessário que se compreenda. Então é medo não só dos africanos, mas é medo de todo qualquer empreendedor. Domingos, a questão aqui, né, o Domingos falou muito e foi bom, aprendemos muito, tudo que deu para poder pegar muito, mas assim, de modo assim, resumido, quais são as mentiras que normalmente aqui são contadas? As principais mentiras, elencando de uma maneira sintetizada, poderíamos elencar o medo de perda do valor do investimento, quer dizer, e também o tabu de que realmente o pobre não nasceu para isso.
nasceu para o empreendimento, nasceu para simplesmente mitigar as suas necessidades como comer, vestir e beber. Essas são as principais mentiras que os africanos foram incutidos, que os africanos foram feitos para o empreendedorismo. E quais são os maiores obstáculos que faz com que, né, aqui em África não empreendemos tanto, ou não empreendamos tanto? Quais são os principais obstáculos? Bem, os principais obstáculos no ramo do empreender, recentemente em África, Uhum. nós não vamos elencar o elemento ideológico, porque o empreendedorismo em África ainda é um tabu, ainda é uma ideia que está a florescer basicamente entre os meados do século XXI. Ainda nós vemos de um passado que não nos permitia sonhar em ser autônomo, porque pensar em autonomia, em empreendedorismo, é pensar também na autonomia financeira. Autonomia financeira. Ok. Então, o principal empecilho, não? Foi essa questão. Exatamente. Os impedimentos, primeiro, estão a nível estrutural, Uhum. né? A nossa estrutura sociopolítica não permite aquilo que é o inserimento conciso e objetivo do empreendedor naquilo que é o ramo de mercado. Ok. De que forma a herança colonial ainda influencia a forma como vemos dinheiro, sucesso e negócio? Essa é uma questão muito pertinente. E eu penso que quando a gente fala de africano, a gente não tem que dissociar-nos daquilo que é o nosso antecedente histórico. E você fala de herança colonial. Ok. Hoje a nossa mentalidade a nossa mentalidade prática, teórica, também ela está atrelada daquilo que é muitas das vezes as experiências macabras que nós tivemos com nossos colonos. Ok. Isso afeta muito e, tristemente falando, os africanos ainda não têm um padrão ideológico firme de como pensar o dinheiro. Vou lhe dar um exemplo. Como nós pensamos em dinheiro, é de tudo afetado pelo que nós sofremos. Imagina, os nossos antepassados, né, que acho que é de ser nossos pais que nos antecederam, eles foram incutidos de que dinheiro, né, é para pessoas de cores brancas. E quando nós temos o pouco, esse pouco é para nos saciar e mitigar nossas necessidades de fome e subsistência diária. Tá vendo? Então nós funcionamos assim. Por que acordamos todos os dias para ir atrás do ganha-pão? Estamos? Toda a família africana, ele vai atrás do ganha-pão por causa do quê? Do dinheiro, por causa da mitigação constante das suas necessidades. Ele não vai atrás do dinheiro para ser rico, ou então para ter uma estabilidade perpétua daquilo que são as suas necessidades. Os africanos, por si só, ideologicamente, ele não tem uma relação própria sobre o dinheiro. Por isso é que você vê que aqueles que têm mesmo muito dinheiro, eles ainda têm aquele complexo de serem preto-branco. O termo preto-branco significa o quê? Um preto que tem capacidade de menosprezar e de maltratar o seu compatriota ou então o seu conterrâneo ou concidadão. Estamos naquilo que é a prática de soberania, porque hoje o dinheiro para o africano sobe-nos a mente. O poder, ele, em vez de nos enaltecer, ele nos decresce em termos de comportamentos, né, hepáticos, ou aquilo que são afetuosos. Então, logo, a herança colonial, ele ainda impera nosso ideológico, né, comportamental. Nós, como pensamos que o dinheiro é fonte de vantagem, de soberania e de poder. Mas isso é até agora? Sim, até agora ainda nós... Achas que atualmente, né, até os dias de hoje, muitos africanos trabalham mais para ter o básico? Não, tendo em conta um pensamento padronizado na maioria dos africanos, não estou a falar a minoria, a minoria são aqueles que foram assimilados doutrinariamente em escola e que hoje já tem uma mente muito aberta, ele permite pensar muito além do que é devido. Esse aqui é a minoria, são esses aqui que agora são chamados de nossos governantes. Agora, a maioria, não a minoria, não, estamos ainda atrelados nesse fator de que
E os empresários? E nossos Os empresários? empresários, a questão a questão que se coloca é, nossos empresários são de que tipologia? Representa a maior franja da nossa sociedade africana? Não, não. Claramente que não. Lógico, quando estamos a falar do pensamento ou daquilo que é a influência, né, da herança colonial no ver, na visão de ver, de encarar o dinheiro, o sucesso e o negócio, nós estamos atrelados àquilo que é a enaltação, aquilo que é o desenrolar, o desenvolvimento no seu todo de África. Porque tipo, a África como continente, berço ligado ao empreendedorismo, ela não pode só ser vista, não pode ser só encarada do ponto de vista da minoria, mas a maioria. E a nossa maioria é completamente destruturada a nível de consciência do dinheiro. Por isso que o dinheiro, vou usar um termo que é comumente usado no bairro, que é o dinheiro que você, quanto mais pobre tem dinheiro, mais bate na parede. Olha, essa dica ou esse termo foi muito usado no final do ano, Assim mesmo. 2025, né? Assim mesmo. Então, essa ideologia que a maioria dos africanos, principalmente angolanos, tem. O dinheiro é para isso, para envadecer-se, não para engrandecer-se. Dinheiro para o africano é para engrandecer-se, envadecer-se, não engrandecer-se. Estamos? Agora, se o dinheiro está atrelado ao ter sucesso, estamos falando sucesso restritivamente ao sucesso financeiro. Não sucesso, estamos a falar emocional, nem psicológico, estamos falando sempre ligado à finança. Então, se você é um indivíduo que tem essa ideologia aqui, de que dinheiro é para bater na parede, quer dizer que não vai ter sucesso financeiro, porque não tem quê? Não tem disciplina financeira. Ok, boa. Não tem disciplina financeira. Mas acredito que isso acredito que daqui a alguns anos vai ser ao contrário. Tá? O quadro vai mudar, porque hoje já temos tanta informação. Temos o YouTube, temos agora, né, Chat GPT, muitos livros gratuitos. Não achas que daqui mais a alguns anos, poucos anos ou 5 anos, 5 anos, poderia esse quadro mudar aquilo que é podemos chegar no nível, né, da Europa ou de outros países mais desenvolvidos? Desculpa por causa daquilo que é o meu ceticismo. Ceticismo é que eu não penso que problema ligado ao empreendedorismo da maioria dos africanos está atrelado àquilo que poderia mudar de um curto prazo de 5 anos a 10 anos. Porque o nosso... É muito pouco. Muito pouco. Porque a questão não é as informações que estão em nossa disponibilidade. Não é o fator. Porque nós temos muitas informações. Olha o fator. Mas não temos conhecimento das informações. Vamos falar. Uma coisa é informação, que é o conjunto organizado de dados. Uma coisa é a simulação que gera a aplicação, que é o conhecimento. Os africanos não têm conhecimento das ferramentas que estão disponíveis para eles. Eu não sei por causa daquilo que é a falta de interesse ou por eles estarem ter em mente na igreja, que o pai já tem dono, já tem ministro, estudamos para quê? Esse desleixo de que pobre nasce pobre, morre pobre. Okay. Então, a mentalidade, a não mentalidade sobre a disciplina financeira que gera sucesso através do network, que estamos falando de negócios propriamente dito, é que nos leva a fundar, porque nós não somos ensinados desde pequeno a ter esse tipo de visão. A nossa educação não potencializa isso em nós, não incita isso em nós. Nós aprendemos de uma maneira desorganizada e por acaso. Você está lendo uma coisa, viu na internet, isso me chamou a atenção. Tá vendo? Não é propriamente direcionativo esse tipo de atuação. Então, você está dizendo que muitos africanos agem por motivação, não por disciplina? É óbvio. É óbvio que a motivação, geralmente, dos africanos ligado ao ter sucesso em negócio, né, ou no empreender, está dissociado daquilo que é motivação intrínseca, que é ligado mesmo ao ser. Não, aquele input interno de que eu preciso associar o empreendedorismo para, tipo, realização dos nossos sonhos, ou do meu sonho. Não,
A questão é ou a dificuldade lhe obriga a ser assim, mais visionário, ou então, de uma maneira sorrateira, encontra-se com pessoas mais abertas e incutem uma ideologia e por acaso ele assimila. Mas nunca é intencional a nossa estratégia educacional de empreender. Nunca é intencional. Mas, Enquanto não for intencional a estratégia de empreendedorismo, estamos na mentalidade dos africanos, não temos como mudar o paradigma. epa, Não temos como mudar o paradigma. e ainda voltando naquilo que é mesmo o nosso tema, na tua opinião, por que os africanos acreditam mais nos produtos estrangeiros do que nacional? Na tua opinião, por que isso acontece? Eu acho que isso seria muito evidente, porque essa questão está ligada àquilo que é o como o africano pensa dinheiro, ou pensa das coisas. Você já falou de herança colonial, e que isso nos afetou muito e até agora impera na nossa personalidade de como lidamos com as coisas materiais. Então, logo, se nós temos subestima de que nós somos uma raça inferior em biologia, e subestimamos a raça que nos colonizaram, claro que nós vamos privilegiar aquilo que vem de mais qualidade, por causa da nossa ideologia nos remete a isso. Eles são inteligentes porque são brancos. Nós não, nós somos negros, nós aprendemos com eles, nós não produzimos nada. Tá? E que nós produzimos é réplica do que eles fazem. Então, se um telefone, me falaste, Elbert, que um telefone veio dos Estados Unidos, e você está falando de um Intel que vem de Angola, desculpa-me lá, qual dos dois eu vou valorizar? Em termos de uma especulação de qualidade empírica, hoje é lógico que a minha mente vai me remeter a de fora. Por quê? Porque nós não temos solidez, né, ideológica, prática, de pensar de que nosso país ou nosso continente tem essa capacidade de criar produtos completamente saudáveis e que sejam de teor qualitativo muito invejável. Né? Sabias que hoje agora tem muitos produtos que já são feitos aqui em Angola? Não, tenho. Em África. Tenho noção dos produtos que... Hoje já mudou, hoje já não está conforme antes. Hoje já há muitos produtos no mercado está a ser feito aqui em Angola ou podemos dizer em África. Sim, em Angola, em África, principalmente estamos a falar África do Sul, que é um dos países africanos cuja a indústria ele fornece muitos produtos a outros países fora de África e tudo mais. Mas eu não estou falando, não sei porque a África do Sul e também aquilo que é o norte de África, vamos falar Marrocos, Argélia e tudo mais, eles são exceções de África. Por quê? Por que são exceções de África? Por causa daquilo que é o tipo de colonização que eles foram submetidos e a quem lhe colonizaram. Não vai aqui para uma ideologia de um inglês ao colonizado que realmente aquilo que os portugueses fizeram com Angola. Então, também acreditas que seria melhor sermos colonizados pelos ingleses do que com os portugueses? É óbvio que eu acredito impiamente nisso. Por que eu acredito nisso? Porque os ingleses, quando tiveram parte aqui em Angola, basicamente Estados Unidos e também alguns forasteiros enviados pela Inglaterra através da Comissão Batista, quando tiveram aquilo que é a sua participação diminuta aqui em Angola, no norte de África, principalmente nessa região de Cabinda e como reza a história, eles não incutiram-nos a ideologia deles e desprezaram a nossa, não. Eles implementaram a assimilação sem descurar das nossas. Ponto disso que os poucos hinos africanos religiosos foram de caráter, né, de cariz inglesa e não propriamente portuguesa. Porque o português essa língua de cão, esses costumes são completamente atípicos. Tem que ser assimilado obrigatoriamente. Pelo menos eles não criaram uma difusão personal. Nós temos uma difusão personal e que nos deixa a desenvolver-nos de uma maneira plena e de uma maneira concisa. Nós, os africanos, está falando dos africanos como um angolano, também, restritamente. Entendeu? Temos essa difusão personal. E essa difusão, enquanto nós não nos libertarmos dessa difusão, nós não temos como crescer de uma maneira harmônica.
Nós nos foi incutido de que nós não somos gente. Nós estamos a aprender a ser gente dentro do padrão que não é o nosso. Estamos, quer dizer, Então Angola está num padrão que não é nosso. sim, porque a questão não é assimilar os padrões de fora. Por que você diz que nós não estamos no padrão, nosso padrão, estamos no padrão europeu, ou Imagina, do país que nos colonizou? boa, imagine, nós não temos uma cultura personal assente. A questão é, qual é a cultura de Angola? Qual é a cultura de Angola? A questão é, os angolanos são aculturados, com exceções daquilo que são as regiões mais recônditas do nosso país, que ainda sobrevive vestígio dessa cultura. Nós, estou a falar na geração, hoje que nós chamamos que tem mente aberta, 360, Okay. tá entendendo? Eles são normalmente aculturados, não tem um padrão cívico, estamos cultural assente. Nós fomos assimilados, depois fomos obrigados a inserir-se na globalização, aceitar tudo de um pouco sem ter capacidade de direcionar, tá entendendo? Essas informações para um terror de amadurecimento. Você não pode crescer sem saber a tua essência. Esse é o que é o complicado. Você, quando não sabe a tua essência, você aceita tudo, porque tudo é você. Okay. No teu ver, os empreendedores africanos, angolanos, naquilo que ao criar um produto, tem notado que eles imitam os produtos estrangeiros? Estrangeiro. Primeira coisa que a gente tem que saber. É uma das discussões já me veio em mente que eu tive numa das salas que eu, no ano passado, ainda quando lecionava em escola laboral, Okay. eu tive em discussão no começo aluno o seguinte, que Angola ainda não tem uma norma de produção, a norma de direcionamento de projeção de produção de produto. Estamos falando, temos a NPE, que é a norma portuguesa, temos a norma americana de produção industriais, tá vendo? Então, porque toda a projeção que é transformada em produto, ele antes é acreditada, e essa acreditada é basicamente, estamos falando através do desenho técnico. Então, para fazer um carro, tem que ter um modelo de carro. Sim. Então, para fazer uma embalagem de arroz, precisa ter um arquetipo de embalagem. Tudo isso é projeção. E a qualidade, quem garante a qualidade dessa projeção? É as normas. E cada país, convencionalmente, tem uma norma típica do seu da sua comunidade ou do seu país. E nós não temos uma norma, angolana, não tem uma NA. Nós utilizamos a norma portuguesa de projeção para produção de produtos nacionais. Mas por que isso acontece, na tua opinião? Será que estamos por falta de quadro ou podemos dizer os que estão lá, né? Os que têm poder para fazer isso, ou os que estão na frente, têm preguiça em criar suas normas? Não é questão de preguiça, que penso eu, não é preguiça, é isso, eu chamaria de má vontade. Ou estão acomodados, ou já estão acomodados? É mesmo má vontade. Sabe por que é a má vontade? Quando a Angola recebeu a independência, de uma maneira concorde com os portugueses, entendeu? Eles mandaram, ou quer dizer, não mandaram, eles pediram que um dos magistrados, entendeu? Lá de Portugal, pudesse ficar para legislar a Assembleia Nacional e reestruturar analiticamente a primeira Constituição angolana. Quer dizer que a nossa primeira Constituição angolana, que foi revista em 2010, tem o seu assento na Lei Constitucional Portuguesa. Imagine, nós formulamos uma lei que não condiz com a nossa realidade e queremos que a eficácia seja a mesma, mas isso é estupidez. Tudo por quê? Lembro, porque nós fomos ensinados que nós não temos capacidade de produzir coisas autonomamente. Okay. Então, nós não estamos nessa prisão ideológica. Nós não produzimos nada fora daquilo que é o padrão que já nos foi incutido. Então, agora você me pergunta qual é o meu nível de fiabilidade que eu devo ter?
dos produtos que realmente de ser de nacionalidade angolana, todos eles, você sabe que a maior parte vamos a falar, temos a empresa que agora está a produzir arroz em maior quantidade, eu me esqueço o nome, mas é a Limo, a marca Limo. Oh, ok. A marca Limo. Uhum. Quem está na direcionalidade daquilo aí não é angolano. Por que você... É estrangeiro, pois eu só vi, só investigar. É estrangeiro que estão na direcionalidade daquilo, mas aquilo é que é feito em Angola, produzido em Angola. A questão é uma coisa que é feito em Angola, mas não com padrões angolanos Ok. de qualidade. Estamos lembrando, toda a produção é assente numa norma genérica e que dessa norma genérica, cada país ele tem uma norma específica que identifica que aquele produto é restritamente daquele país, advém daquele país. E nós não temos. Na realidade, os produtos que nós produzimos em Angola são feitos em Angola, mas não com padrões angolanos. Não posso falar que são puramente angolanos. O acesso ao capital, é realmente o maior problema ou a falta de organização, visão, educação financeira? Epá, a gente não precisa de muito para empreender. Ok. Não precisa de muito. Se você vê que só mesmo a nossa vivência diária de subsistência é o empreendedorismo não formal, quer dizer, informal. As nossas mães, quando pegam um pouco de dinheiro, 20 mil, vão fazer aqueles apanhados na praça para ir revender. Eles estão a empreender. Sim. Para empreender. É muito capital? Não, é pouco capital. A questão não é o capital que é inacessível, é a mentalidade de que os indivíduos tendem a ter com relação ao multiplicador estrategicamente do capital. Saber o que empreender, onde empreender e quando empreender. Entendeu? Então não é basicamente o capital que seria como um elemento condicionante, tá? A ideologia com que esses mesmos indivíduos têm essa sensibilidade com o pouco que têm. Porque imagina, quando você pensa em 1 milhão como 1 milhão, você não tem como ter a avidez de ter 1 milhão. Mas se você olhar 1 milhão como um montão de 10, você vai ter que vai valorizar cada moeda que tens. Então essa é a mentalidade que cada um tem que ter, que o 100 kwanza não é só 100 kwanza. 100 kwanza é a origem da quantidade de kwanzas que você poderia almejar ter na vida. Então, capital não é um problema? Não, nunca foi um problema, sabendo que a nossa afluência de capital em Angola é muito. Okay. Quer dizer, a maior parte da economia de Angola está no setor informal. Isso é uma realidade que todo mundo sabe. Agora, se está no fator informal, quer dizer, está na mão de quem? Do povo. Bom. Então, e o que dizer da organização? Agora, em termos de organização, estamos a falar de organização sociopolítica, ligado àquilo que é os órgãos administrativos de empreendedorismo. Estamos a falar no setor burocrático, AGT, entre outros. Estamos que tendem a legalizar a fim de rentabilizar fundos para o erário público, que é serviria de extremo benefício para aquilo que são a mitigação das algumas situações de ação social para o nosso país. Estamos, na realidade, quando o órgão competente do Estado ligado ao empreendedorismo, ele vem para atuar e não velam nas condições prévias dos empreendedores, mas do quanto eles podem lucrar com a legalização. Isso é que é errado. O errado não é eles fazerem o seu trabalho de legalização da informalidade do empreendedorismo. O errado é eles descurarem das condições prévias de quem empreende. Então, a organização não tem um problema? Tem sim, tem um problema. O problema é que a organização tem que usar estratégias mais equilibradas, que pode beneficiar o empreendedor, o microempreendedor, o macroempreendedor, toda vez, em florescer num ramo de empreendedor. Eu não posso começar um negócio de 100 mil, imagina, 100 mil, estamos, e logo vem a GT falar que eu tenho que pagar mais de 200 mil para a legalização da minha empresa. Isso existe? Imagine se a situação de ideia. Eu tenho amigos que são estilistas e tudo mais, que eles passam a atuar primeiramente na ilegalidade. Mas quando eles foram, por causa da grandeza do panorama que o seu negócio que estava a alcançar, sentiam-se obrigados a ter que recorrer à EGT. Mas a EGT postular, ele encontra um montão de dívidas que eles têm que pagar.
Estamos antes mesmo de meter a funcionalidade daquilo que é a sua empresa dentro dos parâmetros legais. Então, nesse caso, a organização faltou-se no lado do empreendedor, não do governo ou Não, da AGT. a questão é o erro Se ele se organizasse de primeira, se ele Sim. tivesse tudo já bem organizado desde o início, acredito que ele não passaria por essa situação. A questão é como empreender com maior organização tendo pouco. Esse é o problema. Yeah. Normalmente, nós não temos muito capital inicial quando nós queremos empreender. Por isso é que é complicoso ter que ir para empreender no nível formal. Porque requer burocracia, e burocracia requer gastos. E esses gastos, você pensa agora, eu vou empreender naquilo que vai me dar um fluxo de caixa, ou vou gastar mesmo só para ter papel em casa? Você pensa assim, tá entendendo? Então, esse é o paradigma. Se eu vou logo legalizar, porque a estratégia da AGT, eu acompanhando o noticiário, ainda estava a ouvir o PCA da AGT, que fala que quando um indivíduo vai buscar o NIF da sua empresa, a partir do momento que ele aciona o seu NIF, estando em operacionalidade prática ou não, a empresa já vai acumulando dívidas. Quer dizer, você ainda não tem nada no mercado, mas tens uma ideologia de ter um empreendimento. Então, quando você vai formalizar a tua ideologia sem ter ainda respaldo prático, você já acumula dívida, mesmo sem ter rentabilidade. Agora, quando você mais tarde tem rentabilidade, essas dívidas que você basicamente foi acumulando sem ter uma personalidade prática, ainda te é cobrada. A questão é por quê? Por quê? Por quê? Por que eu tenho que pagar alguma coisa que eu bem não usufruo dos benefícios? Você não acha que há uma inconcisão no que tange aquilo que é um país que está disposto a permitir que os seus cidadãos sejam autônomos e através da autonomia financeira que nos é dada através do empreendedorismo, não? Através do empreendedorismo para fazer frente àquilo que são a mitigação das rendas. Estamos a falar de renda de impostos. Estamos? Coisa que nós também não somos disciplinados, nós roubamos bem o Estado. Estamos? Só roubamos o Estado. Estamos? Por causa da organização rigorosa do próprio Estado, que é disfuncional com a nossa realidade. Então, você alega que o excesso ou a organização rígida, né, que o governo colocou, né, para os empreendedores ou empresários, isso levou à desorganização? Yuri da Cunha, na sua música com participação com Paulo Flores, disse que a pobreza já paga IVA. A pobreza já paga IVA. Já paga imposto. Como é que um pobre que não tem nem de comer vai pagar imposto? Isso é disfuncional. Como é que isso acontece na prática? Isso é disfuncional. Primeiramente, imagine já, tendo uma noção, um indivíduo que ganha mensalmente salário mínimo que seria 60, então ele pagar 3 mil. Ok, 30 mil quase, desculpa. Estamos? Tem aquelas despesas, já não chega para manutenção mensal. O salário mínimo atualizou. Agora é 100 mil, né? 100 mil para quem? 100 mil para quem? Sim, para aqueles que estão na média e grandes empresas. Assim mesmo, agora aqueles que são a maioria que não estão nessas empresas. A questão é essa. Porque aquilo que é o acréscimo e a ideologia de acréscimo salarial, né, social na atmosfera angular não é boa. Mas a questão é não condiz com a maior parte da população angolana ou africana, desculpa-me lá. Então quer dizer que nós não temos condições de pagar imposto enquanto o Estado não nos dá autonomia para nos autodesenvolver. Porque nós temos que, primeiramente, deixar de achar que nosso esforço ligado ao empreender, ao ir buscar do ganha-pão, é simplesmente para mitigar fome, comida, investimento em escola.
Não, nós precisamos mudar esse paradigma. Esse paradigma se vai mudar quando há equilíbrio na lei social entre o organismo que impera na legalização do empreendedorismo angolano, particularmente, estamos, que é dos países africanos, estamos, condizer com a realidade dos empreendedores, estamos, que têm uma predisposição para o empreendedorismo. Tem empreendedores que nem conseguem verbalizar suas ideias por causa de quê? De oportunidades. Eles têm ideias, eles têm um capital aceitável, mas a questão é, só que a atuação na prática, tá entender? Eles vejam barreira naquilo que há muita burocracia, tá vendo? Que eles são submetidos na legalização desse mesmo projeto. O financiamento bancário é uma coisa que se fala, posso dizer, inexistente. Tá? Não estou a falar que não existe. Existe, mas simplesmente para indivíduos específicos. Tá? Porque você é pobre com ideologia, por exemplo, embora que tu estudas, é um estudante, tem projeto em carteira, mas tu não tens um dinheiro suficiente para materializar o teu projeto. É muito normal ir para uma classe bancária a fazer um crédito. Outra questão, eles vão perguntar a você quem. Então, não para qualquer pessoa, é para um número reduzido de pessoas. Assim mesmo. Quer dizer, há muita inviabilidade nos nossos órgãos. Estamos condicional que possibilita-nos ao empreender, que serve como barreira para ao empreendedorismo efetivo, formal de África, principalmente na realidade angolana. Lembrando que, por natureza, a fome em Angola nos obrigou a ser empreendedor. A minha mãe, desde que eu nasci, já é empreendedora, tem a bancada dele e tudo mais. Mas nunca evoluiu, está sempre no meu estado. Não achas que ele fala também de conhecimento? Não é de conhecimento, a questão é, imagina só alguém que vai empreender, uma ideologia é, quando você está a empreender, Elbert, quando você está a empreender, você tem que saber dissociar o lucro do empreendimento com o lucro da despesa diária das suas necessidades. Quando uma pessoa empreende, você tem que saber que o dinheiro do empreendimento não é teu, é do empreendimento. Ou você estabelece salário próprio para ter, mas você tem que ter um fundo de caixa. Ou você vai à falência. E o que dizer da educação financeira de África ou dos africanos? A pergunta é: estamos em que nível? Educação financeira? A educação financeira é um fato em África. Não é um fato? É um fato em África, restritamente em Angola, não. Angola não? Não. Isso é tipo, imagine, num país bem estruturado, que quer ser autônomo em si, a educação financeira deveria ser passada desde a terceira, a quarta classe aos meninos. Mas a educação financeira é todo o mundo, né? Podemos dizer, não só aqui em Angola, mesmo a Europa, América, nunca é ensinado a educar. Nunca se educa financeiramente desde base. As bases. Ou na escola. As bases. Falando de familiar, ou a educação de casa, né? Ou dos pais. Talvez possa incluir isso. Na escola, normalmente não se educa financeiramente. As bases que se assentam para aquilo que é a disciplina financeira, Elbert, é dada, sim, na escola. Nós na escola tem uma parte da matemática que nós chamamos de estatística. Lá temos um subtema que fala sobre a percentagem monetária. Eu particularmente na sexta classe, nos meus alunos, eu trabalhei muito com eles isso. Estamos? Problemas práticos de aumento salarial, aumento não salarial. Estamos? Aquilo que é o que tem que ser gasto nas despesas. Estamos? E que tem que estar em consonância com a rentabilidade do indivíduo. Estamos? Você tem que ter diligência de que você não tem que gastar mais do que você ganha. Isso é ensinado na escola em outros países? É óbvio.
E não só na escola. E a disciplina financeira, ela é, como disseste, é atrelado também com o quê? A disciplina familiar educativa. Exatamente. É feito isso lá? É associada. Associado. É associada. Por quê? Porque a educação financeira, tem uma das coisas que o universo escolar lá na diáspora peca, é só não implementar o cardápio emocional, estamos no que condiz à educação científica. Senão, a finança, o empreendedorismo, que agora está sendo implementado nas classes da sétima em diante, agora já tem uma cadeira chamada empreendedorismo. Aqui em Angola? Aqui em Angola, sim, foi implementado 3 anos atrás no cardápio das disciplinas de curriculares angolanos. Agora já tem empreendedorismo, mas a questão é, será que temos pessoas capacitadas para instrução econômica? Acredito que pode até. Acredito que possa até. Não estou a falar ligado mesmo à educação. Professores está formado em economia, mas são reutilizados para educadores financeiros. Nossa educação financeira, imagina, com quantos anos e a que idade o Herbert aprendeu noção prévia de receita, estamos a falar de despesas, e de que isso aí, o manusear da despesa e das rentabilidade que você tende a ganhar de um serviço. Eu acredito acima de 20 anos já. A questão é como você aprendeu de uma maneira anárquica, ou de uma maneira acredito que anárquica também não. Tipo, imagine só, imagina só, você aprende, eu vou numa escola, num bairro, vou lá num bairro, toda vez vou falar, ok, eles dão aquilo que é o network para a educação financeira, eles sempre dão. Não vou lá assistir uma palestra, intencionalmente, para me aprender até uma boa gerência financeira pessoal. Acredito que foi mais por necessidade e exemplo de outros jovens. Assim mesmo, então é de uma maneira anárquica. Ok. Não foi de uma maneira padronizada e organizada. Ok. Entendeu? Então nós todos que estamos aqui, quer dizer, nós todos que na realidade temos um pouquinho de mentalidade como empreender, nós aprendemos de uma maneira anárquica, lendo um livro, ouvindo em TV, os assuntos de economias do nosso país. Eu até não sabia o que é PIB. Daqui, eu acho que quando passei a ser adulto com 20 anos, eu ainda nem sabia o que é PIB. Estamos tendo muitas matérias de que seriam normais nós ter consenso já de prévia infância, ou então lá na adolescência, que nós não tivemos. Okay. Agora, se nós despertarmos agora, imagina quanto é que nós vamos levar de tempo para amadurecer nessa matéria. É muito tempo. Eles amadurecem com os 15 anos, já têm sonhos, já lutam pelos seus sonhos e já são autônomos. Nós não. Não nós mesmo, não, só nós. Para falar como estou falando, nós estamos falando nós de pessoas que têm camada baixa. Vamos falar aqueles que pensam que o de onde dos pais dele não vai acabar e que de onde dos pais dele é dele. Está falando filho de Chiquinho, não está falando nós. Não temos educação financeira, estamos orientada. Não aprendemos de uma maneira anárquica. Então é impossível ter que ter sucesso em empreendedorismo sem ter educação financeira. Então para a pessoa aprender educação financeira de verdade, tem que ser por meio de uma escola, de uma academia, não pode ser por via online, YouTube, ler um livro aleatório sobre economia. As pessoas podem ler. Exatamente. O problema não é ler nem assistir workshop por internet acerca desse matéria. Aprender por este meio é de forma anárquica? Não, aprender desse tudo que você faz de aprendizado não tensional é anárquico. Tudo que você faz, estamos de uma maneira espontânea, sem ter um prévio objetivo organizacional, é anarquismo. Eu, quando passo na rua, vejo um indivíduo discutindo sobre finanças, eu paro para ouvir, eu não estou aprendendo de uma maneira formal. Okay. Tá entendendo? Por quê? Porque, primeiramente, os objetivos não foram traçados, tanto os objetivos gerais e específicos, estamos? E eu não sei onde é que eu chegar. Logo, informações de uma maneira anárquica, de uma maneira que é passada de uma maneira bruta, estamos? Dificilmente tem respaldo eficaz naquilo que é a objetividade prática. Quem aprende de uma maneira bruta tem maior possibilidade de errar na prática.
Por isso é que tem que ser experimental. Ok. Ensinou, fez a prática. Como é que funciona na prática? Estamos? Como é que se aprende a fazer que a tua rentabilidade, estamos, seja maior do que a tua despesa? As pessoas têm que aprender isso na prática. Tá? Têm que aprender isso na prática. Então, eu sou de opinião que tem que ser, todo aprendizado financeiro tem que ser sistematizado. E o que dizer dos jovens? Como, na tua opinião, como é que eles devem usar mais a tecnologia, né? As redes sociais Epa. para o objetivo de empreender? Primeira coisa, Acha que temos que melhorar nisso ou já estamos aí no melhor ritmo? eu acho que eu vou ser encarado como se fosse alguém muito crítico no que tange as nossas propriedades ideológicas de atuação como os africanos. Ok. Nós já falamos que não temos uma base acentuada de disciplina financeira. Primeira coisa. Mas você pensa, nós que temos curiosidade de. Ainda temos. Eu tenho um telefone, um smartphone. Ok. Ainda nós temos curiosidade com o objeto que seria normal de nosso uso cotidiano. Eu, quando entro muito nós jovens, quando entra muito na rede social, é para no sentido de distração, ou descontração, entretenimento, não propriamente aprendizado de alguma coisa. Não propriamente aquilo que é fazer marketing digital, tráfego pago para fermentar aquilo que é um certo negócio que você tendeu a materializar, estamos, e quer expandir, quer que maior número tenham que acessibilidade a esse negócio, estamos. A gente não usa a rede social com essa finalidade, porque para nós o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, estamos, é para descontração, para ver o quanto eu posso ser mostrado para o mundo. É tipo como se fosse que os africanos têm medo de ser esquecidos. E as plataformas digitais parecem um meio de nós internalizarmos os nossos momentos. Estamos, mas aquilo que nós temos como ideologia, não para tirar, não encaramos como uma ferramenta de aquisição lucrativa e monetária. Mas isso não é só em África, isso é o mundo todo. Ou em África há mais probabilidade. Não, eu estou a falar em África. Ou acontece mais em África? Não, eu estou a falar em África porque os africanos, estamos, percentualmente, poucos são aqueles que têm vantagem. Poucos. Estamos de internet. Você sabe que essa febre agora é muito recente. Agora os brasileiros nos ensinaram como fazer dinheiro na internet, como comprar produto digital. Essa cena de tráfego pago ainda é uma novidade para muitos. Mas se nós falarmos de Saracuca, de Petelo Messame, isso já não são novidades. Estamos de buluzinha, todo mundo conhece buluzinha. Estamos porque descontração é um mecanismo mais usuário que os jovens tendem a usar para ter acesso à informação de internet ou daquilo que é o aparato genérico digital. Então, os jovens, em vez de usarem a tecnologia para empreender, para serem mais criativos no mundo dos negócios, usam mais para se distrair, Assim mesmo, porque para nós se entreter. não temos educação digital também. Agora, como é que podemos melhorar isso? Como é que nós solução, né, para isso? Qual é a solução? Primeiramente, ninguém faz o que não pensa. Pegou? Ninguém vai fazer o que não pensa. Ok, essa primeiro surge aqui. Assim mesmo. Então, muda a ideologia de como estamos encarar a plataforma digital. Você mudará aquilo que é a pretende do usuário de como encarar a coisa. Se eu olhar para a internet como um meio de descontração, eu vou me descontrair com ela. Mas se eu olhar para a internet como um meio de quê? De rentabilização, entendeu? Eu vou usar com essa finalidade. Então, o que eu programo, idealizo, isso eu faço. Então, educação digital. Estamos? Nós precisamos ter uma educação de como usar bem as plataformas digitais a fim de nós ter melhor vantagem, estamos, e menos desvantagem. Porque as coisas que nós fizemos, eles têm sempre dois polos. E o polo são desvantagem e vantagem. Estamos?
E só as pessoas mais diligentes tendem a, quê? A minimizar o grau de desvantagem que uma plataforma digital tem. E são aqueles que têm realmente objetivos bem traçados quando entram na internet. Eu vou na internet sim, mas vou assistir só aquilo. Eu não vou, porque quando você entra na internet com um conteúdo genérico, não vou entrar por entrar. Você vai colecionar tudo de um pouco, tá? Porque você não tem objetivo do porquê que você usa a internet. Mas isso acredito que isso depende muito de cada, de cada pessoa. Tem pessoas, se você, hum, alguém me disse, você tem o que merece, Ah, ou você é o que merece, mas se a pessoa entrar na internet, né, com o objetivo de crescer, ou querer aprender alguma coisa, dificilmente pode se distrair. Ou quando entrar, o objetivo que ele levou a entrar na internet logo desaparece. não, Oh, ele entra, hum, ele pode fazer outras coisas por causa do desvio. hum. Estamos que a tecnologia, você entrou, talvez é um anúncio, pá, Yeah. talvez você possa se deixar Isso influenciar por acontece aquilo. muito. Talvez um Yeah. anúncio, deixa eu ver isso Por aqui. exemplo, se você entrar no YouTube, já tem muitos outros vídeos com temas Assim, interessantes. assim mesmo, tá vendo? Então, não falta o quê? Não falta disciplina, a ambição naquilo que você quer aprender. Não, isso é comprometimento com o objetivo do porquê que você está usando a internet. Comprometimento, ok. Então você precisa ter comprometimento com a coisa. Eu estou a entrar, tá bom. Eu sei que vai ter assédios, vai ter aquilo que é tentações para desviar o objetivo, mas eu tenho que fazer o suficiente para cumprir o meu objetivo, depois me deixar influenciar por outras coisas. Ok. Eu posso me deixar influenciar outros aperitivos, tá vendo? Publicitário da internet. Mas se não antes de cumprir o meu objetivo do porquê que eu entrei. Ok, boa, boa. Estamos? O que precisa mudar na mentalidade coletiva para que a África deixe de ser vista como potencial, passa a ser potência. Boa. Essa pergunta é muito interessante. Muito interessante. Por que que eu falo isso? Porque você faz o trocadilho em duas palavras que são quase semelhantes, mas têm teores diferentes. Ok. Uma coisa é ser potência, uma coisa é ser potencial. Potencial. É Uhum. como se fosse, você tem uma fonte, Uhum. tá? Potência é como a destacação dessa fonte, Yeah. teor prático. Uhum. Então, logo, a África, a África em termos de empreendedorismo, tem muitas matérias-prima, que poderiam colocar a África numa das potências a nível continental, de inovação industrial, tá a ver? De fornecimento de produto que na altura você já questionou, entre outros. Mas por que que isso não acontece? Estamos? Por causa da não disciplina ideológica do povo, das próprias pessoas que usufruem disso. Nós temos materiais, mas não temos diligência de como utilizá-los. Ok. Estamos? Nós sabemos, imagine, nós falamos de petróleo, que é uma das maiores rendas do nosso OG, tá, de Angola. Mas você Sem, sabe, sem venda de petróleo, estamos mal. e, Segundo muitos, né? mas você sabe Mas, que aham, a maior parte daquilo que é a nossa reserva de petróleo, a nossa exportação de petróleo, está entregue na mão dos estrangeiros e não dos angolanos. Nós só vivemos da receita do petróleo, não propriamente daquilo que é o lucro factual do que é, do petróleo em si. Quer dizer, as empresas estrangeiras investem no petróleo. Nós não tínhamos, mais recentemente foi implementada em Cabinda a refinaria de petróleo. O nosso petróleo é extraído em bruto e enviado na diáspora para que refinação, depois botar novamente que é. essa refinaria, a refinaria nacional já está feita? Já está pronta? Tudo indica que já Aham. está em operacionalidade, Ah, ainda não ok. vimos seus efeitos, porque foi Ah, recente. ok. O que que nós queremos? Nós perdemos nosso dinheiro ao mandar para refinar Uhum. e ainda compramos mais para quê? Para trazer nós e revender. Tá entendendo? Isso é desnecessário. Todo por quê? Porque nós não temos disciplina financeira de fazer de Angola um país industrializado. Isso é disciplina ou é
não temos pessoas capacitadas para poder, ou Essa, melhor, é, não temos o conhecimento para poder refinar o petróleo. Não, não faz isso? Ou achas que já temos tempo suficiente para formar pessoas, para agir de tal forma, para formar quadros para e a agir no caso. posterior termos aqui a refinaria? Não, a questão, eu penso eu que não é propriamente a falta de quadro, por exemplo, embora que os quadros ligados na área petrolífera são diminutas. Ah, mas tem muitos angolanos que trabalham com excelência lá e ganham bem e tudo mais. E tem outros que formaram-se fora e que estão cá e estão também a trabalhar nas refinarias. Mas a questão não é isso, a questão é, toda vez esse assunto é muito mais complexo. É tipo assim, tendenciosamente nós dissociamos-se de uma maneira independente dos nossos colonos. Mas aquilo que é a globalização fez que eles voltassem para nós. Nós temos vínculos de contratual, em termos de negócio, em termos de acordos internacionais com outras potências para investimento angolano. Temos isso. Se Angola ser autônomo, tá entendendo? Significa que ele terá a capacidade de exportar também o seu produto para outras regiões. Isso significa o quê? Menor investimento estrangeiro para cá, quer dizer, menor importação de produtos, estamos? De matérias-primas que é geralmente usado para até desenvolvimento tecnológico fora, estamos lá fora de África, tá entendendo? E que também daria passo largo para que para a África, cada vez a África em si, fosse uma potência autônoma, coisa que não pode acontecer porque fere com os planos dos europeus, não pode. A África não pode ser autônomo. Uma da estratégia de Gaddafi, o libiano, que foi morto, estamos pela potência geral que é especulativamente dizendo os Estados Unidos, estamos. Tinha essa política, a autonomia africana. A África tem tudo para ser, estamos, uma potência. Okay. Mas falas isso através dos recursos que nós temos? Sim, a única razão é o recurso que nós temos. Não, é o recurso, porque para ser potência, você precisa ter potência. Tem que ter. Okay. Então, para ser potência, você precisa ter potência. Exatamente. Tá? Esquecer, precisa ter uma fonte. Nós temos fonte, temos fontes ligadas a petróleo e gás, a agricultura. Nossos solos são muito fecundos, mas dificilmente exploráveis. Então a base para isso estar resolvido, ou ser resolvido, é a educação. Está na educação, no como as pessoas vejam de precioso a potência que tem e como usufruem delas, porque nós pegamos nossa potência e demos a autoridade para a governação em outra. Então, falar aqueles estrangeiros que investem na coisa. E nós simplesmente coletamos aquilo que são os vestígios de imposto que eles nos dão, mas a matéria é nossa. Mas não achas que isso não vai continuar assim para sempre, né? Não, eu não penso que vai continuar para sempre. Também não penso que nós estamos a passo largo para melhorar. Enquanto nós estivermos nesse tipo de comodismo, não creio que haveria melhoria significativa. Estamos na era da desinformação. É melhor dar informação. Hoje todo mundo agora tem acesso ao que ele quiser. Não achas que o excesso de informação que há no mundo para com que os africanos abrem a mente, despertam, não, de modo a se tornarem autônomos também? Os africanos vão despertar. Mas a questão não é o despertamento daquilo que é a classe baixa. Quem tem que despertar são os nossos dirigentes. Só que eles são despertados, mas acomodados. Por causa do que? Dos contratos, não toda feita com as potências. Esse é o problema. Os dirigentes que lá estão não vão continuar lá para sempre. Não, mas nós os jovens, ou nós, talvez o mais, pode subir naquela cadeira e fazer mudanças também. Eu não posso lutar com um sistema. Eu não posso lutar contra o sistema. O problema é isso, é que nós, a nossa educação, mesmo só angolana, primeiramente a nossa educação não nos potencializa em ser governantes. Nós somos educados para ser povo, para ser serventes, para ser bons trabalhadores.
mas nunca bons empresários e empreendedores. Mas os filhos de Chico, não. Os filhos de quem nos governa? Não, eles não são educados para ser serventes, mas para serem chefes. Chefes, ok. Então, a questão, o tipo de educação vai diferir muito naquilo que é o tipo de pensamento ideológico de como que você constrói as coisas. Isso é importante. Eu estou a falar assim, eu ainda relembro da principal frase que muito uso em meu cotidiano educativo para instruir os meus alunos, que é o seguinte: nenhum homem pode ser um verdadeiro homem senão pela educação. Diz Comene. Vamos esquecer a educação, ele faz que o homem catapulta-se para níveis maiores. Enquanto a nossa educação for completamente menosprezada pelo nosso partido no poder, os nossos governadores, nós não vamos ter saltos gigantescos desejáveis. Vê, você se pergunta por que a África do Sul é um dos países africanos que os europeus invejam e gostam de fazer turismo? A África do Sul é autônomo, a educação deles é excelente e não tem uma disparidade crescente. Tá? Os pobres, aqueles que tendem a ser líderes normalmente, muitos deles no seu trajeto acadêmico estudam em escola pública, pública mesmo, tá? No Estado, mas tem competência para tal. Estamos lá na Europa. Os serviços públicos são os serviços mais recomendáveis. O presidente Rebelo de Sousa, quando teve o ataque, ele foi se tratar onde? No hospital público. Agora, imagina que o João Lourenço tem um ataque, vai se tratar onde? Não vai no Georgina Macedo, não. No Maria Pia, desculpa, vamos lá. Ele nem acredita que aquilo é hospital, realmente. Então é ideologia. Temos muito que aprender sobre entender em África. Muito que aprender. Boa. Estamos a terminar o nosso podcast, mas antes de terminar, vou lhe fazer uma questão. Que conselho você daria, né, para todo africano, para todo empreendedor africano, sobre estratégias? Né? Estratégia de empreendimento. Ok. Primeira coisa, o meu primeiro conselho é que você não pode empreender sem saber o que empreender, onde empreender e quando empreender. Chama-se estudo de mercado. E eu vou lhe falar, a África é um mercado muito bom para empreendimento. Por isso é que os brancos vêm aproveitar. A falta de legalização africana, ele nos favorece no que tange até o acesso fácil naquilo que são os benefícios monetários. Sabe? Quer dizer, o nosso dinheiro está mais na rua do que no Estado. E também nós não temos uma legalização fiscal rigorosa que faz que qualquer fundo monetário que nós tenhamos seja declarado e legalizado. Estamos sabendo a origem. Então quer dizer que o contrabando também ela é funcional. Quer dizer, você pode ter mercadorias que pode vender a qualquer preço que quiser e o Instituto de Defesa do Consumidor, INADEC, não vai aqui reclamar daquilo que são os prejuízos que esse empreendedor está causando no consumidor angolano. Não vai negar por causa daquilo que é a falta de fiscalização. Então, a primeira coisa é, saiba o que empreender e onde empreender. O mercado é completamente chamativo e propicia o empreendedorismo. Pese embora que é muito mais informal do que formal. Segundo conselho, quando você não consegue mudar o sítio em que está, se muda através do sítio que encontras. Quando eu falo assim, se você vê que há barreiras estruturais, estamos naquilo que é a sociedade angolana, os paradigmas burocráticos das organizações, então tende a usar mecanismos como livros, workshops, videoaulas por internet para ter acesso à informação, porque a informação sempre foi poder. E é com a informação que se faz coisas grandes. Quem pensa grande, alcança coisas grandes. E o empreendedorismo é isso, é saber arriscar, mas arriscar com os pés assentos na terra, não flutuando, sabendo que o empreendedorismo é muito mais o quanto você está disposto a perder do que a ganhar. Porque só ganha quem mais corajoso e quem sabe realmente como é que funciona
o mercado circundante do empreender. Ok, estamos a terminar mais um podcast. Aprendemos muito sobre empreender em África. Para não perder os próximos vídeos, pedimos para se inscrever no canal e faça o seguinte: deixa nos comentários qual é o tema que você gostaria de ouvir no próximo podcast ou na próxima entrevista. Mente Aberta 360. O mundo gira e a mente acompanha. Até a próxima.